Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje do empate do Flamengo contra o Atlético Paranaense, lá no campo deles. Um resultado muito importante pelas circunstâncias, né? Flamengo com mais de 10 desfalques, jogando lá no campo deles, que é um jogo sempre difícil. Então, no fim das contas, esse empate foi muito bom. O Flamengo entrou praticamente com um time que terminou o jogo contra o Grêmio. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira na lateral esquerda, já que os dois laterais não podem jogar devido à Copa América e lesão. De primeiro volante, Léo Ortiz, porque Eric Pulgar no Chile, Igor Jesus machucado, Alan machucado. Então, Léo Ortiz, mais uma vez, jogando ali de primeiro volante, junto, fazendo dupla com o Gerson. O Lohan, jogando de meio armador, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. O jogo todo foi equilibrado. Eu achei o Flamengo muito seguro defensivamente. Em nenhum momento o Flamengo tomou um sufoco que não conseguia sair lá de trás, ou que a qualquer momento era iminente o gol do Atlético Paranaense. Pelo contrário, o Flamengo teve as melhores chances durante o jogo, né? Também não foram chances claríssimas, porque tecnicamente o Flamengo pecou ali naquele último passe, principalmente o Lohan. Não sei se ele sentiu a questão do gramado sintético diferente, que a bola corre mais. Algumas vezes ele deu o passe, seja para o Bruno Henrique, para o Pedro, para o Luiz Araújo ali, ele deu um passe muito na frente, errou a força. E teve uma bela bola do Léo Ortiz para ele, que ele dominou, a bola correu demais na entrada da área. O Léo Ortiz acha um ótimo passe para ele, só que a bola adianta muito. Então, se a gente for analisar quem criou as melhores chances, foi o Flamengo. Inclusive faz o gol com o Gabigol, né? Gabigol entra no segundo tempo e está impedido. Pouquinha coisa lá e tal, mas estava impedido. Então o Flamengo teve um volume maior de jogo. Voltando lá para o início do jogo, desde o início, como eu falei, a nossa defesa muito bem estruturada, com muita confiança. Davi Luiz fez uma ótima partida, Léo Pereira também pela lateral esquerda, Fabrício Bruno regular como sempre, né? O Léo Ortiz, inclusive, ganhou na votação do jogo de craque da galera, jogou bem, né? Ele já jogou de volante na base, então o cara tem uma memória de como jogar. Só que há muitos anos sem jogar de volante, perde o cacuete, que a gente fala, né? Perde a manha da posição. Mas ele parece que já entendeu ali, voltou, né? Relembrou como é que joga e realmente fez uma boa partida. Como eu já disse, achou 2 passes muito bons para o Lohan, que a gente não conseguiu aproveitar. Uma coisa que eu sempre digo, que tudo é importante. Estrutura tática, condicionamento físico, mas o que vai decidir o jogo é a capacidade de execução técnica, né? Foi assim contra o Grêmio, Luiz Araújo desequilibrou e tudo mais. Isso é assim que funciona em todos os esportes. E ontem a gente não conseguiu esse refinamento, esse acabamento nas jogadas, né? Luiz Araújo jogou bem também, mas não conseguiu vencer muito 1 contra 1, não conseguiu achar uma boa finalização. O Pedro também jogou bem, mas teve dificuldade de achar uma brecha para finalizar. Seguindo a nossa sina aí de desfalques, o Bruno Henrique saiu no intervalo do jogo porque passou mal. Aí entra o Vitor Hugo, quer dizer, dá uma caída boa, né, na capacidade técnica do time. O Léo Pereira, de lateral esquerdo, não compromete, guarda bem a posição, defende bem, mas falta. Uma grande arma do Flamengo esse ano é o Ayrton Lucas, que joga, né, jogou até então a maioria dos jogos, e a grande arma do Ayrton Lucas é a velocidade, é o ataque, é chegar no fundo. E o Matias Vinha, quando entra, tem entrado muito bem, com uma outra característica, né, diferente do Ayrton Lucas, um jogo mais associativo, de tabelas e de velocidade também.
Então o Flamengo perde poder ofensivo pelo lado esquerdo. Aí agora tem os 5 desfalques da Copa América, todo mundo já sabe. Aí de lesionados tem Cebolinha, Ayrton Lucas, Alan, o Bruno Henrique saiu passando mal, o Carlinhos lá que veio do Nova Iguaçu, Igor Jesus, quer dizer, contando com o Bruno Henrique que saiu no intervalo, são 6 jogadores lesionados. Tudo bem que o Carlinhos não jogou nenhum jogo, ainda jogou muito pouco, na verdade, mas está lesionado. É menos uma opção. O nosso banco de reservas ontem era o Gabigol e os moleques da base. Então, assim, e o Flamengo jogou bem. Não conseguiu ter aquela... Né? Não conseguiu, como é que eu vou dizer, criar grandes chances de gol, teve uma certa dificuldade para atacar. O adversário, o Atlético Paranaense, não é um adversário qualquer, estava disputando a liderança com a gente. Eu acho que é a torcida mais babaca do Brasil. Eles não enchem o estádio deles, lotam, no caso, eles enchem, mas não lotam. Aí contra o Flamengo, sempre contra o Flamengo, ingressos esgotados, eles não têm uma música. Eles não têm música. Eles passam os 90 minutos xingando o jogador do Flamengo, mandando tomar no cu quando vai bater lateral. É uma coisa ridícula, assim. É um ódio que tem da gente, o que é bom também, né? Mostra como é que o Flamengo faz mal para os outros. É porque já fez sofrer, né? É aquela história. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então, assim, mas eu acho um negócio muito feio, cara, para eles lá. É o tempo, 90 minutos xingando, não tem uma música. Faz uma música provocando o Flamengo, mas não tem como, porque eles só perdem. Perdeu a Copa do Brasil, perdeu Libertadores, sabe? Mas assim, voltando pro jogo, é um adversário direto. O Atlético Paranaense sempre está disputando as primeiras posições com a gente. Então o empate foi heróico, por assim dizer. Acho que uma coisa que me deixou muito feliz foi a questão da raça do Flamengo, de não desistir. O jogo se encaminhava para um 0-0 e o Flamengo tendo mais chance, principalmente da metade para o fim do segundo tempo. No lance totalmente ao acaso, o jogador deles realmente foi pênalti, bate pro gol. Eu acho que a bola nem ia pro gol, estava revendo hoje, a bola ia subir, mas pega na mão do Davi Luiz, que não tem culpa nenhuma, que, sabe, assim, é questão de biomecânica, é a regra, né? A regra, o juiz cumpriu a regra, foi pênalti. Mas assim, o zagueiro, cara, fica muito sem opção de se defender, porque fica sem equilíbrio. O zagueiro tem que ficar com as duas mãos para trás dentro da área, para marcar o atacante que vem em velocidade. Não tem equilíbrio nenhum. Então acho que poderia rever essa questão da regra lá na frente, mas enfim, pênalti para o Atlético Paranaense, 42 do segundo tempo. O Fernandinho bate, quase perde, né? Pega no travessão e entra. Eu acho que todo mundo, eu fiquei bem chateado. Porque eu falei assim, cara, o Flamengo não merece perder esse jogo. É o tipo da derrota assim que, porra, não faria sentido. Porque se o Flamengo tivesse jogando mal lá, tivesse sentindo, né, a atmosfera deles lá. Só que não tava, velho. O Flamengo tava seguro no jogo, cheio de desfalque. Zagueiro improvisado na lateral esquerda, zagueiro improvisado de volante, sem ponta esquerda, Cebolinha e Bruno Henrique não estavam no jogo, o que faz muita diferença, sabe? Então assim, e o time lutando e criando umas condiçõezinhas de fazer gol. Aí para tomar um gol de pênalti do jeito que foi, era um castigo muito grande. Então o jogo segue, e o Flamengo consegue fazer o gol de escanteio com o nosso, acho que é o nosso quarto volante, nosso terceiro reserva, o Everton Araújo, moleque da base, cria nossa. Do pouco tempo que ele tem entrado nos jogos, ele entrou contra o Grêmio e entrou ontem. Também não comprometeu, mostrou segurança e foi premiado com um gol de cabeça antes
Antes o Pedro, no escanteio batido pelo Luiz Araújo, batido pelo Davi Luiz, aliás, dá uma cabeçada praticamente igual ao gol, né? Ele sobe, cabeceia com força no canto e o goleiro deles faz uma defesa milagrosa. O goleiro reserva faz uma defesa milagrosa. Eu falei, não é possível, cara. Falei, essa derrota aí não merece, cara, não merece. Então, quando o Flamengo empata, né? Escanteio, Luiz Araújo bate bem batido na marca do pênalti ali e o Everton Araújo aproveita e empata merecidamente, assim. Eu tinha tempo que eu não comemorava um gol igual eu comemorei esse gol de ontem. Porque, né, já tem, graças a Deus, já tem alguns jogos que o Flamengo tem vencido com certa tranquilidade. Então a gente fica com a emoção mais controlada. Mas ontem eu vou confessar, gritei bastante, xinguei aqui, porque foi um gol da raça. É o que a gente vem falando também. O time do Flamengo é um time técnico, é um time que está bem estruturado taticamente, mesmo com muito desfalque, né? O Tite conseguiu ali, esse time que acabou o jogo contra o Grêmio, que começou contra o Atlético, é o melhor que a gente tem nesse cheio de desfalques mesmo, mas o time mostrou raça, importantíssimo para o Flamengo isso. Lutou até o final, não abaixou a cabeça. Há um tempo atrás aí, o Flamengo tomava um gol, o time abaixava a cabeça, ficava molenga. Era mais fácil tomar o segundo do que empatar. E ontem não. Ontem a gente tomou o gol aos 42, foi o pênalti. Eles bateram o pênalti 46 já, 4 minutos parado. E o Flamengo foi atrás. Eu acho que o Rossi teve uma participação importante de acreditar, sempre querendo jogar. Umas 2 vezes ele passou da linha do zagueiro, quer dizer, motivando o time, acreditando. Tem que lutar até o final. E foi o que aconteceu ontem. Importantíssimo isso, eu acho. Acho que esse empate, da forma que foi, né, tem um sabor de vitória pra gente. Dá um gás a mais. Desses 9 jogos que nós vamos ficar desfalcados por causa da Copa América, mais jogador lesionado. Então, desses 9 jogos, 2 já foram. Vitória em cima do Grêmio, lá no Maracanã, e empate com o Atlético Paranaense no campo deles. Resultados normais. Esse empate com o Atlético, né, é um resultado normal pra gente. Então, na tabela, somos líder. O Botafogo eu não conto. O Botafogo tá 1 ponto na frente. Isso não existe isso aí. Isso aí é pipoca, fogo de palha. Mas assim, o que fica do jogo de ontem pra mim é o Flamengo lutar até o final. Os jogadores entenderam que nesse período aí de vários desfalques, um vai ter que correr pelo outro, é a união, é a força, a raça, para a gente poder sobreviver. Então, já foram 2 jogos. Quinta-feira tem um jogo contra o Bahia no Maracanã, não vai ser fácil. Depois, final de semana, tem um Fla-Flu, também não vai ser fácil. Mas o time que tá lá tá ganhando ânimo, tá ganhando confiança, a torcida vai junto. Então, vou ser sincero. Até falei com meu primo isso ontem. O gol do Flamengo ontem, no último lance, e a partida que o Flamengo fez é de time que quer ser campeão. Eu fiquei bem confiante, para ser sincero, sabe? O Flamengo lutou até o fim, consegue um empate, não deixa o Atlético Paranaense se tornar líder, segura ali. Então, muito bom o resultado. Só para terminar, sobre a arbitragem. Cara, o gol do Gabigol, eu estava vendo hoje vários vídeos que fala que a árbitra de vídeo parou no frame errado. Realmente, tem que ser o frame, né? O frame é a imagem, quadro a quadro. Tem que ser quando a bola sai do pé do Luiz Araújo. Realmente, ela para um pouco antes, mas assim, para ser bem sincero, acho que estava impedido mesmo, sabe? Eu não vejo um erro grotesco,
ou de querer roubar o Flamengo. É que a arbitragem brasileira é horrível, é péssima. E como sempre acontece, Flamengo. Aí, porra, velho, o juiz deu 7 minutos de acréscimo. O pênalti foi cometido aos 42 e só foi bater o pênalti aos 46, 4 minutos. Os caras comemoraram, sabe? Depois que o jogo começa, o Pablo tem uma falta pro Flamengo. O Pablo dá uma bicuda na bola para longe, toma cartão amarelo. O juiz indica mais 1 minuto. Então ia até os 53. 45 mais 8, 53. A bola sai para escanteio aos 52 minutos, aos 52 minutos e 58 segundos. Então o que a torcida lá idiota, a torcida mais idiota é aquela. Não tem uma música. O que eles estão chorando, o que a diretoria deles estão chorando, o que o Cuca, né, o Cuca estuprador, está chorando, é que o juiz tinha que ter acabado o jogo. Não. A bola saiu, estava dentro do tempo que o juiz estipulou. E existe um desconhecimento da regra. Isso é a regra, né? O juiz indica o tempo mínimo que ele vai acrescer. Futebol de campo não é igual basquete, futsal. O cronômetro zero, acabou o jogo. E no basquete, se a bola tiver saído da mão do jogador, se ela estiver no ar, vale a cesta se a bola cair. Só que para os idiotas do Atlético Paranaense lá, incluindo a comissão técnica e dirigentes, e para parte da imprensa, o Daronco errou. O Daronco ontem amarrou o jogo, prejudicou o Flamengo em faltinha. Ele é ruim, mano, é ruim. Só que ele não tá errado aí. A bola saiu para escanteio, tava no tempo regulamentar, antes de 53 minutos. Eles queriam o quê? Que o Daronco não deixasse bater o escanteio? Outra coisa da regra. Se a bola tiver, né, ação ofensiva, em resumo, se o time estiver atacando próximo à área, o juiz não vai terminar o jogo. O juiz sempre termina o jogo aonde? No meio de campo ali. Aí eles queriam que não deixasse o Flamengo bater o escanteio. Absurdo, né? Sabe, é um choro descabido. De quem conhece a regra, eles conhecem a regra, mas fazem questão de chorar. O Cuca apelou lá, falou que o Daronco queria aparecer, que não sei o quê. Nessa questão dos acréscimos, o Daronco agiu corretamente, velho. A bola saiu para escanteio, não tinha acabado o tempo dele, que ele tinha determinado. Depois que bateu o escanteio, passou um pouco, mas todo jogo é assim. Então, assim, como é o Flamengo, aí o choro, mano, o choro é incrível, cara, incrível. Só pra terminar o exemplo de como que o Flamengo chama atenção para tudo. A ESPN tem um site, né? Tem as redes sociais, tem um site da ESPN. O editor das mídias digitais da ESPN é o Jean Oddi, né? Jean Oddi. Todo mundo conhece ele lá. Ele é o editor-chefe. Então, hoje, a ESPN botou no seu site, assim, Daronco coloca na súmula todas as ofensas que ele sofreu. Aí a foto da capa da matéria é o Daronco conversando com o Gabigol. O Gabigol conversando com ele. Então o que todo mundo pensa? Ele botou que o Gabigol deve ter falado alguma coisa para ele. Aí você vai na matéria, todas as ofensas que o Daronco botou que ele sofreu foram por parte do Atlético Paranaense. Não tem nada que o Daronco relate na súmula que foi alguma ofensa proferida ou por jogador do Flamengo ou comissão técnica, nada. Só que eles botam lá um jogador do Flamengo, bota o Gabigol, né, coloca o título. Daronco relata em súmula todas as ofensas que sofreu no jogo. Aí coloca a foto do Gabigol conversando com ele,
para quê? Para pessoal clicar lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre falo isso, os flamenguistas já estão calejados com isso. Só que é feio, cara, é uma coisa baixa, sabe? Assim, repugnante até. Usar uma foto para conseguir clique, porra, né? O cara se tornar jornalista para isso, se propor a isso. Então, assim, péssimo, né? Essa parte aí da imprensa em relação ao Flamengo. Mas, empate com sabor de vitória, sim, sim. Por tudo que eu já falei, uma série de desfalques. O Flamengo não merecia perder. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Flamengo. Resultado que dá mais ânimo ainda para os jogadores que estão lá. E agora é torcer para pelo menos o Ayrton Lucas e o Cebolinha voltarem, que estão fazendo muita falta, né? E quinta-feira temos um jogo difícil contra o Bahia no Maracanã, mas estou confiante que a gente consegue a vitória. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço.